Olá, queridos, tudo na bênção? Espero que você esteja aí muito bem e que a palavra de Deus fale muito com você hoje. Eu separei um texto para nós hoje, para meditarmos juntos, que está em Jó, no capítulo 39, no verso 13 a 18. Diz assim: A avestruz bate as asas alegremente, que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-lo, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. Outro dia eu estava observando o irmão e percebendo a atitude dele na liderança, como é que ele liderava, e o jeito, a habilidade que ele tinha com as pessoas, ou talvez a falta da habilidade que ele tinha com as pessoas, e eu comecei a ficar meio que indignado. Eu comecei a dizer, mas como pode um líder fazer umas coisas dessa? Que falta de habilidade para lidar com as pessoas, por que ele não elogiou aquele irmão, por que ele não cuidou? E aquilo foi me amargurando, foi me azedando, e eu continuei pensando sobre essa liderança, e ao ponto de começar a ficar até irritado, estava já nervoso, já estava saindo já do controle. Aí fui para minha casa, fechei a porta e fui orar. E quando eu fui orar, eu fiz aquela oração que a gente nunca deve fazer. Comecei a dizer, Senhor, como é que pode? Como é que um líder seu, um servo, pode fazer assim, pode agir dessa maneira? Como que ele não pode perceber as coisas erradas que ele está fazendo? E comecei a colocar aquele irmão no meu juízo, da minha forma de julgá-lo. Interessante que, perguntando para Deus, e falando para Deus como é que podia essa situação toda, veio um momento assim que eu falei, bom, vou orar, vou abrir a palavra, eu quero ver o que Deus tem para me dizer. E aí eu comecei a ler esse texto em Jó, que diz que a avestruz bate as asas alegremente, se dirá então das asas da plumagem da cegonha. E aí aqui o texto fala, bom, a avestruz não tem sabedoria, ela não sabe de como cuidar dos seus ovos e dos seus filhotes. E eu falava, Deus, é isso mesmo, essa pessoa não sabe como cuidar, ela é uma avestruz, é uma pessoa ignorante, ela não sabe como resolver os problemas. E aí eu fui colocando isso diante de Deus, da minha maneira, do meu prisma, até que eu li esse versículo. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. E aí eu entendi o seguinte, que às vezes nós olhamos para a vida dos nossos irmãos, olhamos para a vida das pessoas que nós admiramos ou não admiramos e conseguimos perceber as coisas que elas fazem bem ou mal. E não percebemos que cada um tem as suas habilidades. Que embora a avestruz não saiba cuidar dos seus filhotes, quando ela corre, ela ri do cavalo. E aí eu comecei a pensar que assim como aquele irmão não tinha algumas habilidades, eu também não tenho algumas habilidades, que todo mundo é especial, que todo mundo tem alguma habilidade que vale a pena, mas que nem sempre são as mesmas. E nem aquilo que eu olho, por exemplo, na vida de um irmão e acho que ele é fantástico, maravilhoso, porque ele tem determinada condição, sabe fazer, nem sempre isso é verdade. E às vezes eu não tenho aquela habilidade, mas eu tenho outras. Você tem outras habilidades. Nós temos habilidades diferentes. O problema é que, às vezes, nós não queremos reconhecer as nossas habilidades. O problema é que nós não queremos, às vezes, entender que é preciso enxergar o que nós fazemos de melhor. Eu queria que nesse dia, nessa palavra, você começasse a procurar e reconhecer o que você faz de melhor. Você começasse a procurar e perceber que, ao invés de ficar frustrado, triste, porque você não sabe fazer algumas coisas ou não tem habilidade em algumas áreas, há áreas que você faz muito bem e que você se destaca. O grande segredo, a grande sacada que Deus me deu foi perceber que existem áreas da minha vida que realmente eu não sei fazer nada, sou muito ruim, mas que existem áreas que eu posso ser melhor, que eu posso me destacar. E focar nessas áreas, me dedicar a essas áreas ajuda muito.
Por isso, às vezes a gente aprende algumas coisas erradas. A gente aprende, por exemplo, que a gente pode ser bom em tudo. E isso não é verdade. Se você não tem alguma habilidade, por exemplo, motora, e você tem muita dificuldade com as coisas manuais, dificilmente você vai ser um bom desenhista, porque lhe falta uma habilidade mecânica para poder desenhar, para poder mexer com pequenas peças, tudo. Por outro lado, você pode falar muito bem, ou pode até ser uma pessoa muito simpática, e isso ajuda muito naquilo que você quer fazer. Mas é um mito você achar que em qualquer coisa você pode ser muito bom. Na verdade, nós temos que observar e reconhecer o que é os nossos valores, quais são as nossas habilidades. Uma outra ideia também é que a gente aprende às vezes isso na escola, que aquilo que a gente faz com facilidade, aquilo que a gente faz de forma muito prática, sem muito esforço, que sai naturalmente, essas coisas não têm valor. Essas coisas, na verdade, elas não merecem muito a nossa atenção. E ao contrário, as coisas que nós fazemos melhor são as que saem mais fácil. E essas deveriam a nossa atenção. Então a minha dica para você hoje é que você invista naquilo que você faz de melhor. Que você perceba essas coisas que você faz com muita facilidade, perceba essas coisas que você consegue desenvolver e faça isso, porque é aí que está talvez o teu maior tesouro. Um outro erro é pensar que aquilo que a gente faz mal, se a gente se dedicar muitos anos, muito tempo, nós vamos crescer muito. Na verdade, às vezes, pela falta de habilidade, nós vamos nos dedicar muitos anos, muito tempo, e na verdade, não vamos sair do lugar, ou não vamos desenvolver muito. Mas se focarmos naquilo que fazemos com facilidade, com habilidade, e reconhecendo o que é o nosso valor, então a gente pode crescer muito. Pensa um pouco agora que muitas vezes nós rejeitamos aquilo que Deus já colocou em nós. E por isso nós não queremos reconhecer. Às vezes nós temos um dom e uma habilidade que Deus nos deu, que é para a glória dele e é fantástica, você sabe fazer melhor que ninguém, mas isso não tem valor nenhum para você, porque você não sabe fazer aquilo que o outro irmão faz. Talvez você gostaria de cantar, mas você não tem habilidade para cantar e não reconhece que você é uma pessoa que consegue receber as pessoas. Por isso, querido, em nome de Jesus, coloca a tua vida agora no altar do Senhor, coloca a tua vida diante de Deus e reconhece e aceita o que Deus colocou de talento para você. Reconhece e aceita o que Deus colocou de melhor na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã e falando da tua palavra. Que nós possamos reconhecer, Senhor, o que o Senhor tem feito de melhor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, que nós possamos investir naquilo que fazemos de melhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz.